Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual Deus ele colocou no meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida nesse dia. Sabe por quê? Porque eu observo que muitos estão querendo viver uma vida feliz e plena, mas estão buscando essa vida em outro lugar. Mas na palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós precisamos está em Deus, não está fora, mas está em Deus, e Deus ele está dentro de mim e de você. Então hoje eu quero compartilhar dizendo o seguinte para você, que os pensamentos corretos precedem a atitude correta. Eu vou repetir. O pensamento correto precede a atitude correta. Então, não tem como a sua vida ela ser transformada. Por quê? Porque enquanto você estiver pensando pensamentos errados sobre você, sobre o que Deus ele quer de você e sobre as coisas, não tem como acontecer algo diferente, entende? Então, para que o caminho seu seja conduzido, vamos dizer assim, corrigido a rota, né? É necessário você primeiro permitir com que o Espírito Santo do Senhor, ele trabalhe na sua mente. E eu preciso dizer para vocês, através dessa palavra, que o inimigo da sua alma, ele está investindo pesado nas distrações para fazer você ficar distraído e distraída, para que através dessa distração ele plante na sua mente um monte de porcarias e besteiras para que você não tenha uma vida feliz e plena. Você sabia disso? E eu quero contar o meu testemunho para vocês aqui através desse vídeo e dizer que por muitos anos de vida, por muito tempo, por muitos anos, os meus pensamentos eles eram errados. Eu sempre estava pensando coisas ruins, eu sempre estava pensando e me olhando no espelho com um olhar inferior a qual Deus ele tinha de mim. Deus ele nos vê, Deus ele te vê como uma pessoa extraordinária, uma pessoa grande, uma pessoa poderosa nele. Mas sabe qual é o intuito do inimigo sobre a sua vida? É fazer você se enxergar pequeno e pequena, impotente, fraco, diante das coisas a qual Deus ele propôs com que você passasse. Então, por muitos anos da minha vida, eu tinha essa ideia, esse pensamento errado. Então, quando nós temos esse pensamento errado, o caminho do inimigo e do inferno está aberto em nossas vidas para ele fazer o que quiser da nossa vida, da nossa história e do nosso caminho. Mas quando Deus ele age em você e em mim com a nossa permissão, o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo o quê? Um pensamento certo, um pensamento correto. E aí, através desse pensamento correto e desse entendimento correto, nós vamos ter um quê? Atitudes corretas. E aí, essas atitudes corretas vão nos trazer, sabe o quê? Alegria, satisfação, plenitude na alma, plenitude no espírito e prosperidade e saúde. Então, o que eu percebi em que anos da minha vida, se eu tivesse escutado a voz de Deus e acreditado nas palavras de Jesus, eu poderia ter evitado anos de desgastes e principalmente, sabe do quê? De colheitas ruins. Mas é isso que Deus ele está fazendo na sua vida no dia de hoje. Entende? Através dessa palavra. Por quê? Porque é através da palavra que Deus ele muda o seu pensamento e através do seu pensamento vem o quê? A atitude certa. E aí sim você vai começar a colher coisas boas na sua vida. Então tudo começa primeiro com um pensamento. Nós precisamos vencer uma batalha que está sendo travada diariamente na nossa mente. Há uma batalha na sua mente sendo travada e vai vencer quem você alimentar. Se você se alimentar da palavra do Senhor, Jesus Cristo, você vai vencer. Mas se você continuar alimentando a sua mente
com notícias ruins, pensamentos impuros, pensamentos de derrota, ou então pensamentos de inferioridade, você vai acabar sendo vencido por essa batalha. Então eu quero começar aqui falando que eu anotei aqui diversos versículos a qual Deus ele vai falar com você no dia de hoje. Tá? Deus ele me trouxe aqui para te dizer o quê? Que você vai se tornar uma nova pessoa. Quando? Quando você permitir que Deus ele transforme e ele molde o seu pensamento, o seu pensamento. Então eu quero começar falando aqui, ó, que a chave para que você venha se transformar numa nova pessoa vencedora, feliz e completa é o quê? A mudança dos seus pensamentos. Eu vou repetir. A chave para você se tornar uma pessoa vitoriosa e feliz e plena é o quê? É você mudar os seus pensamentos, aquilo que você tem pensado sobre você, sobre a vida, sobre aquilo que Deus ele pensa sobre você. Então eu quero começar falando aqui a respeito do livro de Ezequiel. Se você quiser me acompanhar aí, pode ficar à vontade. Ezequiel capítulo 18 e versículo 30, que diz aqui, ó. Eu, Deus, julgarei cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor. Vinde e convertam-se de todas as suas transgressões e da sua iniquidade. E a sua iniquidade não servirá de tropeço. Então observe que Deus ele está falando aqui, ó, venham até mim. Converter é transformar a sua mente, para que a sua mente não se torne o quê? Transgressão, para que a sua transgressão não sirva como pedra de tropeço. Então, à medida do momento em que nós desviamos o pensamento de Deus, colocamos o pensamento nas coisas do mundo, pensando da mesma maneira que o mundo pensa, agindo como o mundo age, nós nos tornamos o quê? Nós começamos a fazer o quê? Transgredir a vontade do Senhor. Então, se a vontade do Senhor para a sua vida é com que você libere o perdão, né, sobre alguém que te feriu, mas se você tiver com a sua mente no mundo, o mundo vai falar para você não perdoar. O mundo vai falar para você ter ódio, ter raiva, ter mágoa. E esse ódio, essa mágoa vai se tornar o quê? Uma transgressão na sua vida. E essa ódio, essa mágoa vai fazer você tropeçar. Se você estiver querendo um relacionamento e o Senhor Deus está te orientando sobre a palavra dele, falando, meu filho, minha filha, espere que eu vou te trazer a pessoa certa. Aí você passa por cima das leis do Senhor, da vontade de Deus. E aí você vai atrás de alguém e você arruma esse alguém. Aí esse alguém vai começar a te trazer o quê? Problema. Às vezes vai ser uma pessoa narcisista. Às vezes vai ser uma pessoa que vai te levar a começar a ter vícios, a você beber, a você fumar, a te tratar mal. Então significa que isso aí, a qual você foi atrás, vai se tornar o quê? Pedra de tropeço. E por isso que nessa palavra o Senhor está falando assim, meus filhos, venham a mim. Por quê? Porque eu vos perdoarei e eu vos orientarei. Eu trarei aquilo que vocês precisam, mas vocês precisam vir a mim. E vocês precisam admitir que aqueles pensamentos que vocês estavam tendo, que aquelas vontades que vocês estavam tendo, se tornaram como pedra de tropeço. Então observe que todo pensamento que nós temos fora do pensamento do Senhor, aí vai gerar uma ação. E essa ação, vamos dizer assim, vai se tornar uma pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço vai fazer eu e você tropeçar, porque é esse o intuito do Satanás na nossa vida. Então, quando o Senhor Deus, ele fala através da sua palavra, né, sobre o renovo mental, ele está falando o quê? Sobre nós lançarmos sobre ele, sobre você. Ele fala para você lançar sobre ele, né, a sua ansiedade, o seu pensamento, e você olhar e observar em sua palavra o que Deus ele está falando sobre a sua vida e sobre aquilo que você tem feito e aquilo que você tem plantado e pensado. Então, quando nós nos arrependemos, né, de tudo que nós fazemos contra a vontade do Senhor,
O Senhor, Ele vem, Ele nos perdoa, Ele abre caminho, Ele tira a pedra de tropeço, para que coisas boas, coisas novas, uma mudança na nossa vida venha acontecer. Então, quando nós investimos tempo, né, na palavra de Deus, na vontade do Senhor, a nossa vida ela é mudada, e ela é mudada de verdade, ela é mudada da água para o vinho. No capítulo 31 de Ezequiel diz assim, ó: lançai de vós todas as suas transgressões, com que vocês transgrediram, e criai um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão vocês iriam morrer, meus filhos? Então, quando nós colocamos o nosso pensamento e a nossa mente não naquilo que nós pensamos, mas naquilo que Deus ele pensa, aí nós começamos a ter vida, porque Deus ele começa a nos doutrinar, ele começa a nos ensinar, ele começa a nos mostrar, ele começa a nos inundar com a sua palavra, que é cheia de águas vivas, né? Por quê? Porque na palavra do Senhor diz, né, que todo aquele que busca a Deus, essa pessoa ela vive, ela tem vida, verdadeira vida, né? Mas quando nós somos guiados pelos nossos pensamentos, nós tendemos a cair e num abismo profundo. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, diz assim, ó: desvia-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a sua queda. Então, primeiro, antes de nós pecarmos, nós precisamos desviar do pecado. E nós só podemos desviar do pecado se a nossa mente desviar do pensamento pecaminoso. Porque primeiro vem o quê? O pensamento, para depois ter o quê? A ação. Então, nós precisamos entender como funciona, o que vem primeiro, o que vem depois, e depois vem a consequência. Então, há uma ordem ali. Na palavra do Senhor diz: aquele que ouvir, me obedecer, né? Aquele que realmente crer em mim vai ter uma vida feliz, uma vida plena, a vida eterna, uma vida feliz aqui e depois na eternidade. Comerá o melhor dessa terra, na palavra do Senhor diz. Mas aquele, né, que não pensa naquilo que eu penso, não quer aquilo que eu quero, essa pessoa, ela vai o quê? Cair através do quê? Da transgressão, através do quê? Do tropeço. E o tropeço, ele é o quê? O pecado, ele é o tropeço. Então, Deus, ele é um Deus que, quando ele atua nas nossas vidas, ele atua na raiz do problema. Ele atua na raiz da coisa ruim. Ele vai colocar o quê? A cura, o antídoto na raiz. E a raiz nada mais é do que o nosso pensamento. E na palavra do Senhor diz, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda e dissermos àquela árvore, erga-te e lança-te ao mar. Na palavra do Senhor diz que aquela árvore, ela se erguerá e ela será lançada no mar. Umas traduções da Bíblia dizem árvore, outras dizem montanha. Mas a tradução original, ele está falando a respeito de uma árvore. Então, se nós crermos que uma árvore poderá se erguer e lançar no mar, assim ela fará. Então, quando Deus ele estava falando a respeito dessa parábola, eu pude observar que há uma chave aqui, uma chave, algo secreto. Então, se uma árvore ela é lançada no mar e as suas raízes ela fica imersa nas águas salgadas, essa árvore ela morre, ela não consegue ter força para ficar viva. Começa ela a ser morta pelas raízes. E da mesma maneira que acontece com a árvore, acontece também na sua vida. Quando Deus, ele quer que algo se transforme em você, primeiro ele vai o quê? Fazer com que as suas raízes, os seus pensamentos negativos, malignos morram, para que algo novo venha crescer. Então, o Senhor Deus, ele age primeiro
naquilo que é a essência minha e você. E a nossa essência é a mente, é o pensamento, é aquilo que nós pensamos que produz os frutos. Então, Deus ele diz aqui no caminho não, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25. O caminho do homem não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não são tortuosos os seus caminhos? Quando o justo desviar-se da sua justiça e cometer uma iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerás. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará a sua alma viva. Então, quando nós mudamos a mente, nós não morremos, mas nós vivemos. Então, a sua mente, com o pensamento certo, ela vai viver. Esse medo que você sente com o pensamento certo, ele vai parar de existir. Essa ansiedade com o pensamento certo, essa ansiedade ela vai passar. Esse nervosismo com o pensamento certo na palavra do Senhor, esse nervosismo ele vai se acalmar, ele se abrandará. Essa sua tristeza, depressão, com o pensamento certo, irá se transformar na alegria. Então, observe que tudo não é o ato em si, mas tudo começa na nossa mente. E na minha vida foi assim, quando eu estava num estado de muita ansiedade, que eu já sofri de ansiedade, né? É horrível. Quando eu estava num momento de muita ansiedade, Deus ele começou a tratar a causa daquela ansiedade. E a causa da ansiedade era um pensamento acelerado no futuro. E o Senhor começou a ministrar no meu coração falando o seguinte: meu filho, minha filha, não pense nas coisas futuras, nem queiram saber no dia do amanhã. Por quê? Porque no dia do amanhã a Deus pertence. É o Senhor que dirá como será o amanhã. Nós não temos o controle nem do agora quem dirá no amanhã. Então Deus ele começou a me tratar na minha mente a maneira como eu pensava. Então quando o mal sobrevém sobre a sua vida, Deus ele está te ensinando agora. Comece a permitir que o Espírito Santo do Senhor, ele comece a tratar a sua mente. Quando a ansiedade tocar no seu coração, você começa a se lembrar que o dia do amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu não tenho responsabilidade pelo dia do amanhã, nem você. Mas quem tem é Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, à medida em que nós vamos andando, o Senhor Deus, Ele vai tratando a nossa mente, Ele vai tratando a nossa alma, Ele vai tratando as nossas emoções. Então, nós podemos escolher qual pensamento nós vamos ter durante o nosso dia. A partir do momento que você entender isso, a sua vida ela vai mudar. E eu não estou brincando, gente. Eu estou falando sério, é uma luta muito grande entre o seu pensamento e o pensamento de Deus e o pensamento do maligno. Há uma luta sendo travada na sua mente. Então é necessário você escolher os seus pensamentos, ó. Os seguidores de Cristo, quando Jesus Cristo foi escolher os seus seguidores, eles eram seguidores especiais. O que é especiais? Pessoas que foram escolhidas a dedos. E nessa trajetória que os escolhidos de Deus, os 12 apóstolos, eles fizeram, eles tiveram uma grande batalha travada na mente deles. E qual batalha foi? A batalha da incredulidade. Por quê? Porque mesmo eles vendo Jesus operando os milagres, mesmo ele vendo Jesus curando enfermos, mesmo eles vendo Jesus ressuscitando morto, eles travaram uma batalha em suas mentes contra a dúvida, contra a incredulidade, contra o medo, contra a ansiedade. Por quê? Porque quando eles seguiram a Jesus,
Eles precisavam largar tudo, eles largaram tudo para servir a Jesus. Então, diariamente, a cada segundo e a cada minuto, eles estavam o quê? Lutando em sua mente para decidir qual era o pensamento que iria predominar e prevalecer sobre a mente deles, entende? Então, ninguém escapa dessa batalha de pensamentos. Ninguém escapa. Jesus não escapou. Os discípulos não escaparam. Você não vai escapar e eu também não vou escapar. Mas nós iremos vencer e nós iremos triunfar a partir do momento que você se alimentar os seus pensamentos da palavra do Senhor. É daí que vai vir a sua vitória. Não da bagunça, não apenas das festas, não de você comer ou viver bem, mas a sua vida será baseada da maneira que você escolher os seus pensamentos. Entende? Ó, que palavra gloriosa e vitoriosa. No livro de Mateus, capítulo 27 e versículo 51, diz aqui, ó, que quando Jesus ele foi crucificado, era meio-dia quando Jesus foi crucificado. Diz a palavra do Senhor que o céu ele escureceu, o céu ficou negro e houve um grande terremoto, E diz aqui no versículo de Mateus 27, capítulo 51, que nesse momento em que Jesus ele morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Houve o terremoto e as rochas fenderam-se. Então os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam na morte foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. Então o centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto, essas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então observe que do começo ao fim da caminhada de Jesus, houve uma briga, uma batalha mental entre Jesus, os seus discípulos e as pessoas que o seguiram. Então nós precisamos entender, você precisa entender, que se você quiser ter uma vida feliz, se você quiser ter uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida cheia da presença do Senhor, primeiro que você vai precisar escolher os seus pensamentos. Você vai precisar escolher os seus pensamentos. À medida em que Jesus ele ia andando, ele ia fazendo muitos milagres. Muitos viam, muitos não viam, apenas ouvia. Mas muitos mesmo não vendo, criam naquilo que ouviam. Mas existia ali um seguidor de Jesus e o nome dele era Tomé. E logo depois que Jesus ele faleceu, ele foi crucificado, né? Ele foi enterrado. Tomé, ele ficou decepcionado com aquilo e para ele tudo havia acabado. Mas quando ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou, Jesus ele foi ter com seus discípulos. E quando ele foi ter com seus discípulos, Tomé estava lá no meio. E quando Jesus ele se apresentou, os discípulos não acreditaram que era ele. Por quê? Porque ele tinha se transfigurado. Ele reluzia, ele estava diferente daquele Jesus que estava na cruz, todinho desfigurado. E aí Tomé disse para Jesus: se realmente você é o Filho de Deus, eu quero ver os cravos na tua mão. E aí Jesus mostrou as mãos que estavam com prego, um buraco. E aí Tomé acreditou que era realmente o mestre. Então Tomé, ele continuou seguindo a Jesus depois que ele teve a sua comprovação. E na nossa vida, na sua vida vai ser assim. Vai ter momentos que você vai ter que crer sem ver. Por quê? Porque é através do seu posicionamento que você vai começar a ter sua vida transformada. Então nós precisamos escolher
os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, porque é através daquilo que você pensa, você vai agir. E conforme você vai agir, que a sua vida ela vai mudar, entende? No livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, ó: Jesus apareceu para os seus discípulos e disse que Deus, o Pai, o deu toda a autoridade nos céus e na terra. Então os comissionou a ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. E isso aconteceu logo após a sua ressurreição. E no livro de Mateus tem muito bem isso registrado lá. Então os discípulos começaram a fazer o quê? Seguidores de Jesus de toda a parte, de todos os lugares. Mas tinha alguns que ouviam a palavra de Jesus e duvidaram. E aqueles que duvidaram em seu coração, eles não tiveram a sua vida transformada. Eles não receberam a cura. Eles não receberam visão. Eles não foram libertos. Mas aqueles que ouviam a palavra e criam, eles recebiam a cura. Os olhos eram abertos, os coxos andavam, as doenças eram curadas e por aí iam. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles foram o quê? Ungidos, e eles eram o quê? Diferenciados, especiais. Mas, mesmo assim, até os próprios discípulos, eles lutavam com as suas dúvidas, né? Com aquilo que eles sentiam no seu coração. Então, eu quero dizer para você que a dúvida é uma arma que o Satanás ele usa sobre a sua vida. Você sabia? Que quando você acorda pela manhã, preste bem atenção, quando você acorda pela manhã e você decide que aquele dia vai ser feliz, você pega a sua mente, o seu pensamento, você direciona para Deus, você acorda, toma o seu café, você já levanta pensando que aquele dia vai ser bom. Então você vai acordar o quê? Com a sua cabeça pronta, com a sua cabeça determinada. E aí sim você vai começar a ver uma diferença na sua vida. E aquilo que ia para dar errado vai dar certo. Mas por quê? Porque você escolheu que seria assim. Então, Deus ele diz em sua palavra que ele coloca diante da nossa vida, diante dos nossos olhos, a bênção ou a maldição. E como Deus ele coloca isso? Através do seu pensamento. Então, se você acordar, posicionar a sua mente naquilo que você crê, diante do Senhor, não de você, das suas forças, mas diante de Deus, você vai ver que a sua vida ela vai ser mudada. Então, presta atenção, que a dúvida, ela é uma arma, é um arsenal maligno contra a sua mente, né? Mas você precisa ter a decisão de decidir se você vai crer naquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida e sobre o seu dia, ou se você vai crer naquilo que Satanás tem lutado e colocado na sua mente, tem lançado sobre a sua mente um dardo inflamado do maligno. Então, nós decidimos. Então, se você decide que vai ser uma bênção, se você ora, consagra ao Senhor, se você se posiciona com a sua mente em Deus, a sua vida ela vai ser diferente. O seu dia ele vai ser diferente. Por mais que você tropece, por mais que você erre, você vai chegar adiante do Senhor, você vai conversar com Deus, você vai pedir perdão, você vai retomar o seu dia, você vai continuar lutando, Deus ele vai te fortalecendo, Deus ele vai aumentar sobre si a força, Deus ele vai te dar, sabe o quê? Coragem, Deus ele vai te dar o quê? Força, e você vai ter seu dia abençoado. Mas se você deitar com a sua cabeça vazia, se você acordar com a sua cabeça vazia e neutra, sem estar posicionado com o pensamento em Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai acarretar a sua mente de pensamentos malignos, de doenças, de impossibilidade, de tristeza, e aí a sua batalha diária vai estar perdida. E o inimigo vai triunfar novamente sobre a sua vida. Então, observe, que a caminhada da fé, a caminhada do pensamento certo, a caminhada da palavra do Senhor, ela nos traz o quê? Bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Entendeu? A caminhada da fé
na palavra do Senhor, ela traz o quê? Bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós rejeitamos aquilo que o inimigo tem lançado, quando nós rejeitamos palavras de maldição, quando nós rejeitamos os nossos traumas, quando nós rejeitamos, né? Tudo aquilo que ficou para trás no passado. Na palavra do Senhor diz: meus filhos, olhem para frente, olhem para o alvo. Vocês têm um alvo e o alvo não está no passado. O alvo está na frente. O alvo é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos entender, você precisa entender que a vida nossa, ela vai ser mudada quando a sua mente mudar. Quando você não buscar fora, mas buscar em Deus, né? Posicionando o seu pensamento no Senhor, né? No livro de Mateus 21, diz assim, ó. Porque ele os advertiu a não duvidar, foi porque ele sabia da tentação que Satanás traria contra eles, os seus discípulos. Jesus conversou com eles sobre a fé. Se vocês tiverem fé, confiança pessoal e segurança em mim, e não duvidar, se deixar levar em duas direções, vocês dirão a essa montanha ou a essa árvore: levanta-te, atira-te no mar, e assim o fará, se for a vontade do Senhor. Jesus estava ensinando: quando cremos e não duvidamos, podemos realizar qualquer coisa, porque a fé é um dom de Deus, mas a dúvida é uma escolha. Então, Deus ele está falando aqui, ó, para que o seu novo eu venha surgir, para que uma nova realidade sua ela surja, para que a alegria ela venha. É sério. Para que a saúde comece a se materializar, para que a transformação comece a acontecer. É necessário escolher os seus pensamentos. É necessário tornar-se a sua mente ser moldada por Deus. E primeiro, é necessário se arrepender de viver uma vida ruim, uma vida triste, uma vida com medo, uma vida com ansiedade, uma vida desgraçada, uma vida de humilhação. Mas tudo isso começa como? No pensamento certo. Tudo começa com um pensamento certo. Tudo começa com o pensamento certo. Porque o pensamento errado, ele traz morte. Mas o pensamento certo traz a vida, traz a saúde, traz a alegria, né? Traz uma vida extraordinária e cheia da presença do Senhor. Então, escolha o seu pensamento, né? Nós escolhemos o que nós pensamos, né? E Deus, ele diz aqui, ó, há portas na nossa vida sendo abertas diariamente. Há portas na sua vida sendo abertas diariamente. Existe a porta das bênçãos, que é a fé na palavra do Senhor. E portas do maligno, do Satanás, que é o quê? A porta da dúvida. Então, nesse dia, né, com essa palavra linda, a qual Deus ele veio ministrar aqui especialmente para a sua vida, nesse dia, não permita que essa mensagem ela caia ao chão. Não permita que essa mensagem caia ao chão. Mas tome posse em seu coração dessa palavra, né? Comece a pensar e a questionar os pensamentos que estão surgindo na sua mente logo ao acordar. Assim que você acordar, observe que pensamento você está tendo logo ao acordar. Por quê? Porque é logo ao acordar que Satanás bombardeia a nossa mente. E se você começar a questionar, e se você começar a falar aquilo que a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz? Ele diz assim, ó: todas as coisas eu posso em Deus que te fortalece. Você precisa dizer isso para sua mente. Tudo eu posso em Deus que me fortalece. E aí o seu dia ele vai mudar, entende?
aí seu dia vai mudar. E aquilo que você pensou que você não iria conseguir vencer, você vai vencer. Às vezes um pecado, às vezes um problema de saúde, às vezes uma situação financeira, às vezes um problema no relacionamento. Independente do qual problema seja na sua vida, tudo começa no pensamento. Então você precisa dizer: tudo eu posso em Deus que me fortalece, né? Nada é impossível para Deus. E é através desse pensamento que Deus ele vai começar a fazer uma grande transformação na sua vida. É muito importante meditar na palavra do Senhor. Ele diz aqui, ó, guarde todas as coisas que eu tenho ordenado. Mateus, capítulo 28 e versículo 20, diz assim, ó, guarde todas as coisas que eu vos tenho ordenado, porque eis que eu estou com você todos os dias da sua vida, perpetuamente, continuamente, em todas as ocasiões, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está falando aqui, ó, que você não está sozinho, nem sozinha, que tudo é possível para Ele. Se você crê no que diz a palavra do Senhor, tudo é possível a você. Tudo é possível. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir ter a sua vida transformada. Você vai conseguir ter esse problema resolvido. Você vai conseguir adquirir saúde. Se você começar a permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente, tá bom? Então, medite nessa palavra no dia de hoje. Se tem alguma coisa que você quer se arrepender, pedir ao Senhor perdão, peça ao Senhor, né? Peça ao Senhor, porque Ele nos perdoa, né? Na palavra do Senhor diz que não existe nada que Deus ele não possa perdoar. Deus ele nos perdoa constantemente. Deus ele sabe que a gente é pequenininho. Deus ele perdoa os nossos pecados. Deus ele perdoa a nossa fraqueza. Deus ele perdoa quando nós pensamos coisas ruins, né? Mas o importante é nós nos arrependermos daquilo que nós temos feito, até mesmo dos nossos pensamentos, né? Quando surge um pensamento do ruim, se arrependa. Você fala: não aceito esse pensamento na minha mente. Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento. Senhor, enche a minha cabeça com a tua palavra. Você precisa falar: Senhor, enche a minha mente com a tua palavra. Enche meu espírito com o seu poder. Me dá alegria, me dá vida. Aí você começa a falar, porque na tua palavra diz que tudo eu posso naquele que crê, porque o Senhor me fortalece. Você precisa começar a lutar usando a palavra do Senhor, né? Usando aquilo que Deus ele tem te dado, né? Porque Deus, ele nos deu poder, autoridade para pisar, né? Na cabeça de serpente, de escorpiões, e nada de ruim, né? Nos causaria. Então, tudo é através do quê? Do poder da palavra e daquilo que nós pensamos, né? Na palavra do Senhor diz que nós colheremos, nós comeremos, nós viveremos dos frutos daquilo que nós pensamos, acreditamos, e também do poder das palavras, né? Por isso que é importante você se alimentar da palavra do Senhor, né? Aqui em casa eu costumo imprimir as folhas sulfites, né? E aí eu coloco versículos bíblicos, e aí toda hora que eu olho tem um versículo bíblico anotado. E aí, através dessa prática, você vai fortalecendo o seu espírito com a palavra do Senhor, e na hora que o inimigo ele for te atentar, vamos dizer assim, ele for lutar contra você, você fala da palavra do Senhor, rebate, e ele é obrigado a fugir de você. É assim que funciona a nossa luta, essa guerra espiritual. É assim que funciona. Deus ele vai nos dando a vitória conforme nós vamos nos posicionando na palavra do Senhor, no pensamento, nas palavras e na ação. E uma coisa que eu preciso falar aqui com você também, quando nós nos posicionamos com a palavra do Senhor na nossa mente e na nossa fala, muitas vezes Deus é que lutará a sua batalha. Você está entendendo? Deus é que vai lutar as suas batalhas quando você se posicionar no seu pensamento, crendo no poder de Deus e também falando através do que? Da palavra do Senhor.
você falando, né? Você dizendo aquilo que a palavra do Senhor diz sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. E é assim que Deus ele vai vencer as suas batalhas, né? E no livro de João, capítulo 4, versículo 23, tá descrito aqui, ó. Mas a hora vem não, a hora ela já chegou, diz aqui a palavra do Senhor, em que os verdadeiros, genuínos adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está procurando estes adoradores. Então, Deus ele está falando aqui que a hora ela não vai chegar, mas a hora ela já chegou em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você acorda pela manhã e você já começa a meditar na palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você já começa a ler a Bíblia, né? Já lê uma passagem, um versículo, ali o Senhor Deus, ele já começa a se fazer presente na sua vida através do Espírito Santo. E é isso que Deus ele quer. Ele falou assim, ó, a hora é chegada em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, a melhor adoração que nós podemos dar ao Senhor para ter a nossa vida mudada através dessa adoração é a palavra, é meditar na palavra, é se posicionar na palavra, não cochear entre dois pensamentos, mas se posicionar na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, rebater o inimigo através da palavra do Senhor, que aí nós vamos começar a obter vitórias na nossa vida e teremos a nossa vida transformada. Não aceite pensamentos ruins, não aceite dúvida, não aceite, sabe o quê? Viver uma vida de opressão, mas receba essa palavra que veio da parte de Deus para a sua vida e comece a se posicionar através dos seus pensamentos, porque é chegado um tempo de nós vivermos a plenitude do Senhor. O que é a plenitude do Senhor? É termos uma vida alegre, verdadeiramente feliz, uma vida consagrada ao Senhor, né? Uma vida a qual Deus ele se faz presente na nossa vida. Deus ele não quer ser apenas um figurante na sua vida, mas Deus ele quer se fazer presente. E essa presença, ela começa primeiramente na sua mente, e aí depois na sua fala, e depois consequentemente nas suas atitudes. É dessa maneira que o Senhor ele quer se fazer presente na sua vida. Se você crê, diga, eu creio, Ariane, eu creio e eu recebo essa palavra. No dia de hoje, essa palavra falou fortemente no meu coração. O pensamento certo gerará atitudes certas, e as atitudes certas transformarão a sua vida em rios de água viva, alegria, plenitude e paz. Mas os pensamentos errados trarão a morte, a tristeza, a ansiedade, o medo, o desespero, a inveja e tudo isso por quê? Porque você está permitindo que o inimigo ele manipule os seus pensamentos, mas através dessa palavra, em nome de Jesus, hoje, Deus ele dá vida à sua mente, ao seu cérebro, e através dos seus novos pensamentos na palavra do Senhor, Deus ele transformará a sua vida e a sua realidade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando aqui rapidinho e você concorde comigo através dessa oração, porque essa palavra, ela foi para você nesse dia. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Pai, muda a nossa mente, meu Pai, limpa os nossos pensamentos, tira toda a podridão, toda a imundície, toda a pornografia, meu Pai, todo medo, toda a angústia, todo pensamento de derrota. Tire da nossa mente, meu Pai, todo pensamento como a inveja, todo pensamento pessimista. Enche a nossa mente, Pai, com a Tua palavra. Enche, Pai, o nosso espírito com o Teu espírito. Enche a nossa boca com a Sua palavra e enche, Pai, os nossos corações, Pai, com a Tua presença, com a Tua alegria. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha trazer a memória, Pai, essa palavra, quando o inimigo começar a atacar as nossas mentes, querendo minar o nosso campo de batalha, que é a mente, Pai. Nos dê uma mente, Pai, espiritual.
para que a gente venha vencer as nossas batalhas. Blinda a nossa mente, meu Pai. Guarda a nossa mente de todo ataque do inimigo, meu Pai, para que nenhum pensamento errado, impuro, nenhum pensamento sujo venha penetrar, meu Pai, na nossa mente, meu Pai. Mas nos dê, Pai, a vitória. Eu te peço, meu Pai, da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que a gente venha ter uma vida feliz e plena em Ti. Eu te peço, nesse dia, contudo, faça a sua vontade nas nossas vidas. Pai, nos guarde e nos livra de todo mal, contra toda investida de Satanás contra as nossas vidas, meu Pai. Mantém-nos firmes, íntegros e cheios da Tua presença. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite através dessa palavra, porque ela foi para você. É através da sua mente que você vai vencer ou você vai perder. Não fique no meio, mas se decida a quem você vai direcionar os seus pensamentos, ou a Deus ou ao inimigo da sua alma. Esse poder está nas suas mãos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente aqui, Ariane, os meus pensamentos são de Deus e a minha mente está blindada e guardada por Cristo. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, seja um instrumento das mãos do Senhor na vida das outras pessoas também. Reparta o pão que é a palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe o seu dia nesse dia e até amanhã com a graça do Senhor. Que Deus abençoe.